A paz do Senhor, meus amados irmãos do canal Ação em Vida, que o Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, possa permanecer abençoando as vossas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu acredito, meus irmãos, que tudo pode vir a ser evitado, desde que ambas partes concordem em manter a paz, dentre a todos. A Bíblia vai dizer no livro de Números, capítulo 21, que o povo de Israel, que havia saído de dentro do Egito, a qual servia um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, já havia massacrado o Egito e o seu exército, por ter perseguido o povo de Israel. Porque todos aqueles que se propõem a perseguir aqueles que pertencem a Deus, notoriamente, será destruído pelo Deus vivo, pelo Deus Todo-Poderoso. Mas nem esse acontecimento levou o quê? Os mensageiros que foi até Seom, no versículo 21, do capítulo 21 de Números, que foi até o rei dos amorreus, simplesmente comunicá-los que eles queriam passar por as suas terras para ir para a terra a qual Deus havia prometido para eles. Simplesmente isso. Mas olha a resposta que o rei dos amorreus deu aos mensageiros, que foram levar a mensagem para eles, simplesmente para comunicá-los que eles iam passar pela cidade. Eles não iam atacar, eles não iam prejudicar, eles não iam fazer nada, simplesmente passar, porque ali era a rota de caminho para que o povo de Israel fosse para a terra a qual o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, havia a eles prometido. Olha a resposta desse insano, mesmo sabendo do histórico de Israel, que o Deus vivo havia destruído o Todo-Poderoso exército do Egito, porque assim era visto o exército do Egito, como um Todo-Poderoso. Olha a resposta. Versículo 22 do capítulo 21 de Números. Deixa-me passar pela tua terra. Essa foi a mensagem dos mensageiros. Não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas. E as águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real até que passemos os teus permos. Essa foi a mensagem dos mensageiros de Israel para esse insano rei de amorreus. Mas ele responde dessa forma para os mensageiros. No versículo 23. Porém, Seom não deixou passar a Israel pelos seus termos. Antes, Seom congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto e veio Jazá e pelejou contra Israel. Simplesmente era deixar passar, ser gentil, mas não. Ele se levantou, além de querer impedir, se levantou ainda para guerrear contra Israel. Notoriamente, aquele que se levanta contra o ungido de Deus está levantando contra o próprio Deus. E é notório que é sua derrota. Digo a você que está se levantando contra o povo de Deus. Digo povo de Deus, porque o povo de Deus está no meio de um povo. Porque nem todos que estão em Israel são israelitas. Não vamos generalizar, certo? Olha o que aconteceu no versículo 24 com esse pobre coitado desse rei. Só assim, para que possamos
entender esse insano que se levanta contra o Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, se levanta contra o povo de Deus. Olha o que aconteceu no versículo 24 do capítulo 21. Mas Israel feriu a fio de espada e tomou a sua terra em possessão, desde Arnon até Jaboque, até aos filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era firme. Então, já que você não quer me deixar passar, e além de não querer me deixar passar, ainda vem querer me afrontar, me perseguir, querer me destruir, saiba que quem será destruído será você. Porque não existe um povo nessa terra mais pacificador do que o povo de Deus. A Bíblia diz: seguir a paz com todos. Nós estamos debaixo dessa palavra, a qual foi nos ordenada: seguir a paz com todos. Mas se você não quiser a paz, saiba que o Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, se levantará contra ti terrivelmente. E você sentirá o fio da espada do Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Por isso, eu lhe aconselho, não se levante contra o Deus vivo, contra o Deus Todo-Poderoso e nem contra o povo de Deus. Não queira generalizar que aqueles que abrem a boca, que dizem e falam que é evangelho, que é cristão, não generalize achar que todos são. Tá bom? Porque servir a Deus é servir um só Senhor. Um só Deus. Não é servir os senhores, não é servir os deuses. É servir um só Senhor. O único, Criador dos céus e da terra. O Deus Todo-Poderoso. Digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e de toda adoração. Sendo que não ficou somente por aí. Não ficou somente por aí. Existia outros povoados em volta, outros reinos e reis em volta da cidade. E o que aconteceu? Todos eles que se levantaram contra o exército do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, foram massacrados. Tem alguns aqui: Amon, Esbom, Arnon, louvado seja Deus, Dibom, Medebar, nomes completamente difíceis de pronunciar, mas eram os nomes da época. Bazar, né? Todos esses eram lugares próximos e faziam aliança, né, com o rei, né, de Sion, rei dos amorreus. E eles se acharam também no direito de se levantar contra o exército do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Sabe o que aconteceu? Foram todos massacrados. Foram todos derrotados. Deus a eles derrotaram todos. Louvado seja o nome do Senhor. Até que chegou o tempo de Moabe. O rei de Moabita, ao saber que o povo de Deus se encontrava acampado em suas terras, de uma forma pacificadora, queria tão somente passar no capítulo 22. Mas o rei de Moabe, Balaque, também, de uma forma maliciosa, perversa, tentou agir de uma forma finiciosa, usando o poder da maldição de palavras para tentar amaldiçoar o povo de Deus. Ninguém pode amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. Estão perdendo tempo com as suas bruxarias, com os seus feitiços, com as tuas macumbas. E você que foi chamado para ser profeta de Deus e tem se vendido, tem se vendida para amaldiçoar
ou para tentar amaldiçoar a quem Deus abençoou. Pobre coitado, tu é um miserável, tu és uma miserável, tu está sendo miserável, agindo dessa forma. Mas Balaque, vendo o peso e a multidão de quem é o povo de Deus, se desesperou. Porque a notícia chegou até Balaque a respeito do que o exército e o Deus desse exército havia feito com os seus vizinhos. Com os seus vizinhos. Se porventura tem um vizinho ouvindo essa mensagem e você não é cristão, serve outras entidades, cuidado. Não se meta com esse teu vizinho que é crente. Não se meta com esse vizinho que é crente. Se levanta com qualquer outro, mas com esse não. Senão Deus vai te destruir. Deus vai acabar com você. Te falo isso na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o povo de Deus não tem medo. Porque sabe a quem serve. Louvado seja Deus. Balaque, o que Balaque faz? Balaque, sabendo que é um profeta de Deus, Balaão, e que através das palavras que são se pronunciadas por intermédio da boca de Balaão, as coisas acontecem, as coisas se cumprem. Então há um reconhecimento que Balaão é um servo de Deus, é um profeta de Deus. Só que Balaque manda chamar Balaão, oferecendo para ele riquezas, para que ele abrisse a sua boca e amaldiçoasse a Deus. Esse vídeo vai ficar muito longo, mas eu preciso passar muitas coisas muito importantes aqui, que eu gostaria de poder compartilhar com os irmãos, mas fica difícil para mim, porque para mim poder colocar esse vídeo para poder rodar, praticamente vai rodar, vai demorar, melhor dizendo, um dia aproximadamente. Louvado seja Deus. Mas eu preciso compartilhar com você agora a oração do profeta Balaão, né? Porque Balaque havia chamado ele para amaldiçoar o povo de Deus. Porque, pelo menos, ele não tentou negociar, conversar, dialogar, ser um pacificador. Não. Ele tentou amaldiçoar o povo de Deus. Não adianta, meu irmão. Não adianta. Você que serve outras religiões, vamos assim dizer, serve religiões, né? Você querer se levantar contra o povo de Deus. Não se levanta contra a mulher de Deus, o homem de Deus. Sabe por quê? Porque aqueles que são de Deus, o maligno não tem o poder de tocar. Você está perdendo o teu tempo. Você está perdendo o teu tempo. Você que tem aí usado o Salmo 91 para poder orar contra esse homem, essa mulher, você está perdendo o teu tempo. Não adianta invocar o espírito da morte, o espírito da miséria. Tu está perdendo o seu tempo. Porque tudo isso vai se voltar contra você. Saiba disso. Louvado seja o nome do Senhor. Olha a oração do profeta Balaão, que foi chamado pelo rei Balaque para orar agora contra o exército, o povo de Deus. E Deus falou assim para Balaão: você só vai falar o que eu te ordenar. Você não vai falar aquilo que, e nem vai fazer aquilo que esse infeliz, esse que eu não reconheço, te ordenar para que você fale. Você vai falar, Balaão, o que eu lhe ordenar. Aí Deus começa assim, usando a boca do profeta Balaão, e está lado a lado
Balaque ao lado dele e de frente ao povo de Deus. De frente àquele mar, aquele exército maravilhoso, aquele povo maravilhoso, que Balaque ficou extremamente angustiado por causa dos filhos de Israel que estavam acampados frente a frente com teu reino. A intenção, meus irmãos, não é tomar nada de ninguém, até porque Deus já tem aquilo para nos dar. A gente não quer nada de ninguém, mas esse ninguém não pode querer aquilo que é nosso. Aquilo que é nosso, a terra que é nossa, não tenta se levantar para tentar arrancar, porque o Deus vivo, o Deus todo-poderoso que vela pela sua palavra, ele vai se irar contra você. Louvado seja Deus. E Balaque, ele fala uma palavra interessante no capítulo 22, chega a ser engraçado. Sabe, irmãos, no capítulo 22, no versículo 4, olha que o Balaque fala. Olha só, pelo que Moabe disse aos anciões dos medianitas, agora lamberá esta congregação tudo quanto houve ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Olha, Balaque falou, esse povo, ele é tão terrível, que eu os vejo passando por cima de nós como uma língua, como se fosse um boi lambendo as ervas do campo. E assim que nós somos. Se você se levantar contra o povo de Deus para impedir o povo de Deus passar, saiba que nós vamos te lamber. Sim, nós vamos te lamber como a erva do campo, assim como faz o boi. Vamos passar por cima. Por isso, deixa o povo de Deus passar. Deixa o povo de Deus passar. E estando o profeta Balaão lado a lado do rei de Moabe, começa agora a profetizar. E Balaque está esperando que o profeta Balaão abra a sua boca e amaldiçoa o povo de Deus. Aí ele começa a ouvir assim. Então alcançou a sua parábola e disse, levanta-te, Balaque, e ouve e inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não o posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e nele, entre eles, se ouve o alarido de um rei. Deus tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel, nem tempo de tirar de Jacó e Israel. Que coisas Deus tem feito! Louvado seja Deus! Aos Balaques de plantão, aqui está o recado do Deus vivo, do Deus todo-poderoso. Não se levante contra o povo de Deus. Deixa o povo de Deus adorar. Deixa o povo de Deus passar. Senão o furor da ira do Deus vivo, do Deus todo-poderoso, em nome de Jesus, descerá sobre as vossas vidas. E assim diz o Senhor. Que Deus te abençoe, povo de Deus. Que Deus te abençoe, profetas do Senhor. Em nome de Jesus. Ficam todos na paz do Senhor.